Hoje você vai aprender comigo 4 dicas para você ficar top em cálculo estequiométrico, estequiometria. E aí você vai perceber que química é fácil! Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? As dicas que eu trago hoje são 4, apenas 4, para você entender de uma vez por todas isso aqui, ó. Estequiometria, tá? Gente, a partir do momento que esse tema aparece, ele vai aparecer em outros lugares, em outros temas, e não existe vestibular que não tenha alguma coisa desse negócio chamado estequiometria, tá bom? Mas bora começar com o título. Entendendo o título, eu gosto de começar com as palavras, explicando as palavras para você entender. Ó, metria é medir. E a palavrinha estequio significa substância. Então, se você for levar ao pé da letra, seria assim, medir a quantidade da substância, tá bom? Gente, mas o conceito que os livros trazem pra gente, ele fala uma frase que justifica o que você vai fazer, vê só. São cálculos. Tá vendo? Não é para te assustar não, mas faz muita conta mesmo. São cálculos que envolvem as substâncias de uma reação química. Simples assim. Tá bom? Então, esse tema é super importante, como eu falei, e é muito raro não estar em um vestibular. Muito raro, tá certo? E esse tema, ele tem uma subdivisão, vamos dizer assim, de habilidades que você tem que pegar. A primeira habilidade, que é a mais importante que eu acho, que é a base, é o alicerce, é você entender isso aqui. Como é que você faz cálculo com mol, massa, volume, moléculas, átomos, enfim, tá bom? Aí eu vou te mostrar à medida que você for vendo aqui no nosso canal. Você vai vendo outros exemplos aí que já tem bastante, mas hoje eu vou te mostrar esses dois aqui, tá certo? Mas ó, veja só, pegou essa base, aí você vai entender grau de pureza, rendimento, reagente limitante em excesso, reações consecutivas, tá bom? Então, sabendo essa primeira base aqui, aí você vai ficar top nessas outras aqui. Mas primeiro tem que aprender essa base, tá? Essa é a primeira habilidade. Foi por isso que eu criei um mini curso sobre estequiometria. O link tá na descrição desse vídeo para depois você dar uma olhadinha lá, tá bom? Mas vamos lá, vamos devagarzinho. Veja só. Primeiro passo, primeira dica, tá? É essa daqui, ó. Verificar se a reação está balanceada. Ei, pega essa mania. Toda vez que você vê uma reação química, a primeira coisa que eu faço e que você vai fazer a partir de agora é olhar, tá balanceada? Se não tiver, tem que balancear, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Dada a seguinte reação química, pronto, tem uma reação química, tá vendo? Aí você vai fazer a seguinte pergunta, tá balanceada? Eu tô vendo que não tá. Já tô vendo aqui, ó, que aqui tem 2Na, aqui só tem 1, tá vendo? Então, bora balancear. Então, balanceando esta reação, tá? Aqui no canal também tem 5 dicas para você fazer um balanceamento sem errar, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo também para depois você assistir. Ó, aqui tem 2Na e aqui só tem 1, então vou colocar um número 2 aqui na frente para ficar 2Na também e balancear o Na, tá bom? Pronto, agora a gente vai para o enxofre, ó. Aqui eu tenho um enxofre, aqui eu também tenho um enxofre, tá balanceado o enxofre. Certo? Agora bora para o H. Ó, 2H aqui, com 2H daqui dá 4. Então tenho 4 nos reagentes. E eu só tenho um H aqui, que só tem 2. Então eu vou colocar o número 2 aqui, porque multiplicado por esse 2zinho do H, esse 2 daqui, ó, vai dar 4. E o último é o O. Tá certo? Ó, 2O com 4 daqui dá 6. 4O com 2 daqui dá 6. Reação balanceada está pronta para você fazer a próxima dica, tá bom? Então, pegou essa primeira? Vamos lá, vamos devagarzinho. Segunda dica, preste atenção que ela é muito importante. Você vai ler o texto. Aí no texto você vai ficar ligado em duas coisas, tá certo?
nas substâncias que ele deu a quantidade, tá certo? E nas substâncias que ele perguntou pela quantidade, tá bom? Então você vai ficar esperto nisso. Quem ele deu a quantidade, certo? Na substância que já tem a quantidade. E na pergunta que ele faz, que ele vai perguntar sobre outra ou outras substâncias. Tá bom? Então o cálculo estequiométrico, ele pode, por exemplo, ele vai falar de todo mundo lá na reação química, mas você vai ficar preso só naquele que ele deu a quantidade e naquele que ele perguntou pela quantidade. Por exemplo, ó, dada a seguinte reação química, beleza. Aí ele fala assim, responda. Quantos mols de NaOH? Ó, ele está perguntando pelo NaOH. Então a gente vai trabalhar com NaOH. Tá certo? Então eu vou circular ele aqui, porque eu vou mexer com ele. Reagem, ó, quando ele fala reagem é porque está antes da seta, tá vendo? E o NaOH está antes da seta. Com 9,8 gramas de H2SO4. Pronto, então ele está falando do NaOH, está perguntando, e está dando a quantidade do H2SO4. Pronto, quem é que você vai fazer o cálculo estequiométrico? O NaOH e o H2SO4. Tá bom? Então, já balanceei, já identifiquei as substâncias que ele precisa utilizar no cálculo estequiométrico. Agora vem a dica de número 3. Criar uma fração com as substâncias relacionadas no passo 2. Na dica de número 2, tá bom? Então, bora lá. Então, ó, já balanceei, já identifiquei quem é que eu vou utilizar no cálculo estequiométrico e agora eu vou fazer uma fração. Veja só. A fração que você vai fazer é assim. Olha como é fácil. Você vai escrever aqui NaOH, para não esquecer que essa fração que eu vou fazer aqui é do NaOH, tá bom? Então, tá vendo esse número 2 aqui? Você vai colocar ele aqui. A unidade de medida desse número é mol. Então, bota aqui 2 mol, certo? E embaixo eu vou colocar um X. Por quê? Porque ele está perguntando quantos mols de NaOH. Tá bom? Reage com 9,8 gramas de H2SO4. Então, falou do H2SO4. Então, você vai pegar o número que está aqui na frente. Quando não tem nada, é 1. Tá certo? Então, ó, 1 mol sobre 9,8 gramas de H2SO4. Agora, deixa eu repetir aqui. Tá? Ó, o número de cima da fração eu tiro daqui do balanceamento. Tá certo? O número de baixo vem do texto. Sempre assim. O numerador é do balanceamento, é o número do balanceamento, por isso que você tem que balancear, senão você vai botar o número errado. E embaixo no denominador vai ser o que está no texto, tá bom? Agora a dica número 4, vamos lá. Realizar as transformações necessárias. Pronto, aí você vai olhar para o comando da questão para entender o que é que ele está pedindo. Vamos lá. Quantos mols? Está vendo aqui? Ó, quantos mols? Pronto. Quando essas duas frações estiverem, todo mundo estiver em mol, aí tá pronto para você fazer meios pelos extremos e acabar o cálculo estequiométrico. Tá vendo aí que é tranquilo? Vamos lá. Esse aqui em cima tá em mol, tá certo. Esse daqui tá em mol, tá certo. Esse tá em grama, opa! Aí chegou a hora de fazer as transformações que eu falei na dica de número 4. Tá certo? Então, eu vou transformar isso aqui para mol, para deixar todo mundo em mol e depois fazer meios pelos extremos e acabou aí a operação da estequiometria. Tá, e como é que faz para transformar de grama para mol? Aí você precisa dominar essa regrinha daqui. Tá bom? Isso aqui é uma relação matemática entre as unidades e medidas que a gente tem em química. Então, ó, começa lá na primeira série você entender que 1 mol é a massa molar. Na primeira série você usa bastante esses dois, tá? Aí depois os estudos vão avançando, aí vai entrar
o volume molar. Ó, volume molar, volume de 1 mol. Aí para cada mol vale esse número daqui, se tiver na CNTP, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão. Esse número daqui você usa quando for moléculas ou átomos, certo? Aí quando você chega em termoquímica, você encontra a energia, a variação da energia. E depois você vai para eletroquímica e encontra esse número daqui lá na eletrólise. Pronto. No ensino médio você vai usar bastante essa escalazinha daqui. Tá certo? Veja só. Para você transformar de grama para mol, que é o que eu vou fazer naquele exemplo, você precisa ou fazer uma regra de 3 ou usar essa fórmula daqui, ó. O número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Pronto. Só que tem um defeito nessa fórmula. Essa fórmula só trabalha com mol, que é esse N, e massa. Só. Quando você for para volume, tem que fazer regra de 3. Quando você for para energia, moléculas, átomos, a constante de Faraday, que é esse número daqui, ó, você vai fazer uma regra de 3. Então, se acostume a fazer regra de 3, porque é mais prático e mais rápido. Mas se você quiser usar essa fórmula daqui, você pode usar também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar... Ó, vou transformar esse 9,8 gramas para mol. Aí, como é que faz? Olha aqui. 1 mol vale a massa molar. Toda vez que falar em massa, ou grama, miligrama, quilo, tonelada, você vai fazer a massa molar. Tá bom? Então, vamos lá. Bora fazer a massa molar. Massa molar do ácido sulfúrico. H2SO4 é o ácido sulfúrico. Tá bom? Então, como é que faz? Ó, tem 2H. 2 vezes o valor do H. Aí, esses dados aqui, ele vai lhe dizer, porque você pega lá na tabela periódica, tá bom? Ou ele vai lhe dar a tabela periódica para você ir lá obter esses números de lá. Então, 2 vezes o H, mais 1 vez o S, só tem um S. O S é 32, mais 4 vezes o O, que é 16. Aí dá 2, dá 32, dá 64. Somando isso daqui vai dar 98. Ou seja, cada mol vale 98 grama. Grama por mol. Pronto. Então você vai fazer uma regrinha de 3 bem boba, ó. 1 mol vale a massa molar. Aí a massa molar, né, 98. Aí você bota aqui. Certo? Aí você quer transformar esse número daqui para mol. Então eu vou botar um X aqui e vou botar aquele número lá aqui. Aí perceba que temos uma relação matemática aqui, ó. Para esse número de cima virar o de baixo, você divide por 10. Então, para esse número aqui virar o que você está querendo, você divide por 10 também. Tá bom? Então, X é igual a 0,1 mol. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir essa fração, certo? E ela vai ficar assim, 0,1 mol. Pronto. Agora que está todo mundo em mol, faz meios pelos extremos. X vezes 1 dá X. 2 vezes 0,1 dá 0,2 mol. Pronto. Está pronto o cálculo estequiométrico. E aí? Deu para curtir? Deu para você entender como é fácil esse negócio? Agora eu vou deixar aqui, passando nesse card, mais um vídeo para você ver como é que faz com volume, como é que faz com moléculas, entendeu? Mas a base é essa. Você lê o texto, certo? Ou melhor, primeiro faz o balanceamento, faz a leitura do texto, identifica quem ele está falando, certo? Monta a fração e faz a transformação que o comando manda você fazer. É só isso. Agora, é lógico que você vai ficar craque com bastante treinamento, tá bom? Então não esquece, entra na nossa plataforma e bora estudar. Eu fico por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e mande esse vídeo para seus amigos aprenderem
junto com você. Obrigado pela atenção dispensada.